Meu cunhado me arrancou da minha casa quando eu estava de 6 meses. Este bebê vai ser meu, ele gritava enquanto me arrastava. Durante 89 dias, fiquei acorrentada num porão, rezando para fugir antes que meu filho nascesse nas mãos daquele monstro. Bom dia, meus queridos. Como é bom estar aqui conversando com vocês. Me chamo Genoveva Aparecida Mendonça, mas todo mundo me conhece como Dona Gena. Estou com 73 anos, uma vovó de cabelos brancos e muitas histórias para contar. Nasci em Itacoatiara, no Amazonas, mas hoje moro aqui em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, bem pertinho da fronteira com o Uruguai. Quem diria que o destino me traria tão longe da minha terra natal, né? Hoje eu passo meus dias cuidando do meu pequeno ateliê de bordados. Tenho uma mesinha ali na varanda da frente, onde a luz é boa para as minhas vistas cansadas. Faço toalhas, guardanapos, lençóis, tudo bordado à mão, como me ensinou minha avó. Comecei esse trabalho depois que meus netos já estavam grandinhos. Antes disso, minha vida era só cuidar da família mesmo. Mas uma vizinha, a dona Justina, me viu bordando um dia e encomendou uma toalha de mesa. Depois vieram mais encomendas, e hoje tenho até uma paginazinha na internet que minha neta Clarice fez para mim. Estou aqui na minha salinha, viu? É um cantinho simples, mas cheio de amor. Tenho um sofazinho antigo, forrado com crochê que eu mesma fiz. Uma mesinha de centro com um vasinho de violetas. Adoro violetas. Me trazem paz. E ali na parede tem um quadro com a foto de toda a família reunida no aniversário de 15 anos da minha neta mais nova, a Berenice. Ao meu lado está o Tobias, meu gatinho velho que dorme mais que vigia, coitado. Já está com 12 anos. Antes de continuar, queria pedir um favorzinho. Se você gostou de me conhecer, clica no like e se inscreve no canal para não perder nenhuma historinha que eu contar por aqui. Isso ajuda muito a levar minhas palavras para mais gente que precisa ouvir. E vocês, minhas amigas da minha idade que estão me assistindo, comentem aqui embaixo. Que horas do dia vocês estão me assistindo? E me diga também de onde você está me ouvindo, queridas. Hoje vou contar uma história que guardei dentro de mim por muitos anos. Não é fácil falar sobre isso, mas acho que chegou a hora. Sabe, tem feridas que só cicatrizam quando a gente expõe elas ao sol. E essa ferida ficou escondida tempo demais. É sobre um período muito difícil da minha vida, quando eu estava esperando meu primeiro filho e tive que enfrentar o mal de perto, um mal que veio de dentro da própria família. Na época, eu era jovem, cheia de sonhos, recém-casada com o Arnaldo, meu falecido marido. A gente morava numa casinha simples, mas era nossa, sabe? Construída com muito esforço. Eu trabalhava na farmácia da cidade como balconista e o Arnaldo era motorista de caminhão, fazia viagens longas. A notícia da gravidez foi a maior alegria das nossas vidas. Lembro como se fosse hoje do rostinho dele quando contei. Os olhos marejados, aquele sorriso grande. A gente já começou a sonhar com o quartinho do bebê, com os brinquedos, com o futuro. Mas nunca imaginei que aquele momento de felicidade iria se transformar no pior pesadelo que alguém poderia viver. Como é que a gente ia saber que o perigo estava tão perto? Que aquele que chamávamos de família seria capaz de... Ah, meu Deus, ainda é difícil falar. Mas vou contar tudo para vocês, desde o começo, porque essa história precisa servir de alerta para outras mulheres. Tudo começou lá na minha infância, quando eu ainda era uma menininha inocente, correndo pelos terreiros de Itacoatiara, sem imaginar os desafios que a vida me reservava. Nasci em 1952, numa casinha de madeira à beira do rio Amazonas, em Itacoatiara. Meu pai, Jacinto Mendonça, trabalhava como pescador e conhecia o rio como a palma da mão. Era um homem forte, de poucas palavras, mas de um coração imenso. Já minha mãe, Dulcineia, era costureira e lavadeira, sempre com as mãos ocupadas, fosse costurando para o povo da cidade, fosse batendo roupa na beira do rio. Tínhamos uma vida simples, mas nunca nos faltou o que comer. Éramos 4 irmãos, eu, a mais velha. Depois vinha o Lindomar, 2 anos mais novo, a Marinete, que chegou 3 anos depois do Lindomar,
E por fim, o caçulinha, Aldemiro, que nasceu quando eu já tinha 9 anos. Nossa casa era pequena, de madeira, com o assoalho elevado por causa das enchentes. Tinha só 2 quartos, um para os meus pais e outro para nós, os filhos. Na frente, uma varanda onde a mãe costurava e o pai consertava as redes de pesca. Nos fundos, um quintal grande com pés de cupuaçu, manga e jambo. Minha infância era regrada pelo ritmo do rio. Na vazante, brincávamos na praia que se formava. Na cheia, ficávamos mais em casa ou nas palafitas dos vizinhos. A escola ficava a meia hora de caminhada e eu ia com o Lindomar, de mãos dadas, pelo caminho de terra. Estudávamos de manhã e à tarde ajudávamos em casa. Eu aprendia a costurar com mamãe e cuidava dos irmãos menores. A vida era assim, sabe? Simples, mas gostosa. Nas manhãs de domingo, íamos à igreja de São José, a igrejinha branca da praça. Depois, tinha sempre um almoço especial, um peixe maior que papai pescava no sábado, preparado com tucupi e jambu, acompanhado de farinha d'água que mamãe comprava na feira. E nas festas de São João. Ah, como era bonito! A cidade toda enfeitada, as fogueiras acesas, a quadrilha na praça. Eu adorava dançar, viu? Vestia um vestidinho de chita que mamãe costurava, colocava fitas coloridas no cabelo e ia saltitante pro arraial. Mas nem tudo eram flores. Quando eu tinha uns 8 anos, veio uma enchente grande, dessas que o rio subia tanto que invadia as casas. Perdemos quase tudo. Eu lembro do meu pai carregando a gente nas costas, atravessando a água que já batia na cintura dele. Ficamos um tempo na casa de uma tia, a tia Natalícia, que morava numa parte mais alta da cidade. Foi difícil, mas a gente se recuperou, como sempre acontece com o povo ribeirinho. Na escola, eu era boa aluna, principalmente em português. A professora Eulália sempre dizia que eu tinha jeito para as letras. Essa menina ainda vai longe, ela falava. E eu sonhava mesmo em ser professora um dia. Queria ensinar as crianças a ler e escrever, achava bonito demais. Os amigos da infância, tinha a Cleide, minha melhor amiga, filha da parteira da cidade, o Juvenal, filho do dono da venda, e a Iracema, que morava vizinho da gente. Brincávamos de pular na água, de esconde-esconde entre os barcos, de fazer barquinhos de papel. A gente não tinha brinquedo comprado, mas se divertia com o que a natureza oferecia. Quando chegou meus 12 anos, comecei a notar uma mudança em casa. Papai andava mais calado, preocupado. O dinheiro da pesca já não rendia como antes. Grandes barcos pesqueiros de empresas do sul estavam chegando, e os pescadores pequenos como ele sofriam com isso. Foi aí que ele decidiu que precisávamos tentar a vida em outro lugar. Numa noite de julho de 1964, depois do jantar, ele reuniu a família toda e disse: "Vamos para Manaus. Tenho um primo lá que me arrumou trabalho no estaleiro. Vai ser melhor para todos nós." Mamãe chorou baixinho, mas concordou. Ela sempre confiava nas decisões dele. Para mim, foi um baque. Deixar Itacoatiara, meus amigos, a escola, o rio que eu tanto amava, mas não tinha escolha. Com 12 anos, a gente obedece aos pais e pronto. Arrumamos nossas poucas coisas em caixas e baús, nos despedimos dos vizinhos e parentes e embarcamos numa gaiola. Aqueles barcos que fazem o transporte de passageiros no Amazonas. A viagem até Manaus durou um dia inteiro. Lembro de ficar na proa do barco, vendo as águas marrons do rio, as árvores gigantes nas margens, tentando gravar tudo na memória, porque algo me dizia que eu não voltaria tão cedo. E foi ali, naquela viagem rio abaixo, que deixei minha infância para trás. Não sabia ainda, mas aquela menina inocente, filha do pescador de Itacoatiara, estava indo em direção a um futuro que mudaria completamente o rumo da sua vida. Nossa vida em Manaus começou apertada. Fomos morar num bairro chamado Educandos, numa casa de madeira menor que a de Itacoatiara, emprestada pelo tal primo do meu pai, o seu Josivaldo. Era um lugar cheio de palafitas, às margens de um igarapé que nos dias de chuva forte transbordava e alagava tudo. Papai começou a trabalhar no estaleiro como prometido, mas o salário mal dava para as despesas. Mamãe continuou costurando, agora com uma clientela nova que foi conquistando aos poucos.
Comecei a estudar numa escola maior, o Grupo Escolar Antônio Bittencourt. Foi difícil me adaptar. As crianças da capital me achavam caipira, imitavam meu jeito de falar, riam das minhas roupas simples. Chorei escondido muitas noites, com saudade de Itacoatiara, dos meus amigos, do Rio Largo que eu via da minha janela. Mas fui me acostumando, como a gente sempre se acostuma com o que é preciso. Os anos foram passando. Terminei o ginásio e comecei a trabalhar numa loja de aviamentos no centro de Manaus. Já estava com 17 anos e ajudava nas despesas de casa. Meus irmãos também cresciam. O Lindomar já trabalhava com papai no estaleiro, a Marinete estudava e ajudava a mamãe na costura, e o Aldemiro ainda estava na escola. Foi nessa loja que conheci o Arnaldo. Ele entrou procurando linha e botões para a mãe dele, que também era costureira. Alto, de ombros largos, cabelo preto bem aparado e um sorriso tímido. Atendi ele com toda a educação, mas percebi que ficou me olhando mais tempo que o necessário. Na semana seguinte voltou, e depois na outra. Sempre com alguma desculpa de compra, até que criou coragem e me convidou para tomar um sorvete depois do meu expediente. Arnaldo tinha 22 anos, trabalhava como ajudante de caminhoneiro e sonhava em ter seu próprio caminhão um dia. Não era de Manaus. Tinha vindo do interior do Paraná com a família quando era adolescente. Ele me contou que o pai faleceu cedo e a mãe, Dona Zulmira, criou ele e o irmão mais novo sozinha. Ah, o irmão dele, Osvaldo. Ainda me dá arrepios lembrar desse nome. Na época, ele tinha 19 anos e trabalhava como auxiliar de mecânico. Conheci ele algumas semanas depois de começar a namorar o Arnaldo. Ele foi junto quando Arnaldo me levou para conhecer Dona Zulmira. Lembro que, enquanto a mãe dele foi toda sorrisos e abraços, o Osvaldo ficou num canto, quieto, me observando com um olhar que me deixou desconfortável. Não dei muita importância na época, achei que era só timidez ou talvez ciúme de irmão. O namoro com Arnaldo foi rápido e intenso. Em 6 meses, já estávamos falando em casamento. Ele tinha conseguido juntar um dinheirinho e comprado um terreno pequeno num bairro afastado chamado Tarumã. Começou a construir uma casinha lá, nos fins de semana. Meu pai, desconfiado como todo pai de moça solteira, foi conhecer o terreno, ajudou na obra algumas vezes e acabou dando a bênção. Nos casamos em janeiro de 1972, uma cerimônia simples na igreja de São Raimundo, seguida de uma festinha no quintal da casa da minha família. Fomos morar na casinha do Tarumã, que ainda estava pela metade, mas tinha pelo menos quarto, cozinha e banheiro prontos. O resto, a gente ia terminando aos poucos. Os primeiros meses foram de felicidade pura. Arnaldo conseguiu emprego como motorista numa empresa de transportes e já não precisava viajar como ajudante. Agora, ele mesmo dirigia o caminhão. Eu continuei na loja de aviamentos e nos fins de semana cuidava da nossa casinha, plantava umas flores e verduras no quintal, recebia visitas da família. Foi nesse período que comecei a notar algo estranho no comportamento do Osvaldo. Ele aparecia sem avisar, quase sempre quando sabia que o Arnaldo estava viajando a trabalho. Dizia que vinha ver se eu precisava de alguma coisa, se estava tudo bem. No começo, achei até gentil da parte dele, afinal era meu cunhado, família do meu marido. Mas logo percebi que as visitas tinham outro propósito. Ele trazia presentes. Um doce que dizia ter feito pensando em mim, uma plantinha para o jardim, um enfeite para casa. Ficava me olhando de um jeito que me deixava nervosa. Começou a fazer comentários como "o Arnaldo não te merece" ou "se você fosse minha mulher, não te deixaria sozinha tanto tempo". Eu desconversava, mudava de assunto, tentava manter tudo na amizade de cunhados. Contei pro Arnaldo que falou com o irmão, mas o Osvaldo jurou que era só preocupação de família, que eu tinha entendido errado. As coisas pioraram quando, em outubro de 1972, descobri que estava grávida. A felicidade foi imensa. Arnaldo chorou quando contei, me abraçou forte, já começou a fazer planos para o futuro do nosso filho ou filha. A família toda comemorou, menos o Osvaldo. Quando soube da notícia, vi algo mudar no olhar dele. Uma mistura de raiva e obsessão,
Não sei explicar direito. As visitas dele ficaram mais frequentes e mais perturbadoras. Um dia, chegou a tocar na minha barriga sem pedir permissão, dizendo: "Esse bebê, ele devia ser meu." Gelei. Pedi que ele fosse embora e liguei para o Arnaldo, que estava em viagem. Meu marido voltou antes do previsto, furioso, e teve uma briga feia com o irmão. Os dois quase saíram no tapa. Depois disso, Osvaldo ficou um tempo sem aparecer. Achei que o problema tinha acabado, mas estava apenas começando. Em março de 1973, quando eu estava com quase 6 meses de gravidez, Arnaldo precisou fazer uma viagem mais longa, até Belém. Seriam 10 dias fora. Ele não queria ir, por causa da minha gravidez já avançada, mas o chefe insistiu e o salário extra seria bem-vindo, com o bebê chegando. Na segunda noite, depois que Arnaldo viajou, eu estava em casa, sozinha, preparando um chá antes de dormir. Ouvi um barulho no quintal. Pensei que fosse algum bicho, talvez um gato. Mas logo depois, a porta da cozinha foi arrombada com violência. Era o Osvaldo, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Parecia possuído. "Vim buscar o que é meu", ele disse, avançando na minha direção. Tentei correr, gritar, me defender. Mas o que uma mulher grávida de 6 meses poderia fazer contra um homem determinado como ele? Me agarrou pelos cabelos, tapou minha boca com um pano que tinha um cheiro forte, esquisito. Comecei a ficar tonta, a visão embaçando. A última coisa que lembro foi dele me arrastando para fora de casa, dizendo: "Agora você vai ser minha, e esse filho também." Acordei num lugar escuro, úmido. Demorei a entender onde estava. Era uma espécie de cabana ou barraco no meio do que parecia ser uma área de floresta. Meus pulsos estavam amarrados a uma cama velha. Senti o desespero me consumir quando entendi o que tinha acontecido. Eu havia sido sequestrada pelo meu próprio cunhado. Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Osvaldo tinha preparado aquele lugar com antecedência. Havia comida, água, até algumas roupas femininas. Ele vinha 2, 3 vezes por dia. Trazia refeições, me desamarrava para ir ao banheiro improvisado e depois me amarrava de novo. Falava sem parar sobre como seriam felizes, ele, eu e nosso filho, como ele chamava o bebê na minha barriga. "O Arnaldo nunca vai nos encontrar", ele dizia. "Estamos a horas de Manaus, numa área que só eu conheço. Quando o bebê nascer, vamos para outro estado, começar uma vida nova. Ninguém vai saber que o filho não é meu. Vamos ser uma família feliz." Eu implorava, chorava, tentava fazê-lo entender a loucura que estava cometendo. "Por favor, Osvaldo, pense no bebê. Preciso de médicos, de cuidados. Não posso ter um filho aqui, nessas condições." Mas ele não ouvia. Na cabeça dele já tinha tudo planejado. Dizia que conhecia uma parteira num vilarejo próximo, que ela viria quando chegasse a hora. O tempo passava com uma lentidão torturante. Eu marcava os dias fazendo risquinhos na parede de madeira, com uma pedra que encontrei. Tentava manter a calma e a sanidade pelo bebê, que se mexia cada vez mais na minha barriga. Conversava com ele baixinho quando estava sozinha, prometendo que encontraria um jeito de fugir, que não deixaria aquele homem louco nos separar do Arnaldo. Às vezes, Osvaldo tinha acessos de raiva, principalmente quando eu me recusava a corresponder às suas gentilezas ou quando chorava chamando pelo Arnaldo. Nessas horas, ele gritava, jogava coisas no chão, me ameaçava. Nunca chegou a me bater na barriga, acho que por causa do bebê que ele considerava seu. Mas me dava tapas no rosto, puxões de cabelo. Eu aguentava calada, pensando só em proteger meu filho. Numa dessas crises, ele revelou que tinha enviado uma carta para a mãe dele e para o Arnaldo, fingindo ser eu, dizendo que não aguentava mais a vida que levava e tinha fugido com outro homem para o interior do Pará. "Eles nunca vão te procurar", ele riu. "Acham que você abandonou tudo por vontade própria." Aquilo me destruiu. Imaginar o Arnaldo pensando que eu o tinha traído, abandonado grávida do nosso filho. Com o passar das semanas, minha barriga crescia e meu desespero também. Já estava no 8º mês, cada vez mais difícil de me mover, e o medo do parto naquelas condições me aterrorizava.
Osvaldo começou a trazer roupinhas de bebê, um bercinho de madeira que disse ter feito com as próprias mãos. Na cabeça dele, estávamos prestes a formar uma família. Foi num fim de tarde, quando a chuva caía forte lá fora, que senti as primeiras contrações. Não eram ainda as do parto, mas me assustaram. Percebi que meu tempo estava acabando. Se eu não fugisse logo, meu filho nasceria ali, nas mãos daquele homem perturbado, e eu provavelmente nunca mais veria minha família, meu marido, minha vida anterior. Naquela noite, fiz algo que não tinha coragem de fazer até então. Fingi. Fingi que estava começando a aceitar a situação, que talvez pudéssemos mesmo ter algum tipo de vida juntos. Vi os olhos dele brilharem com essa possibilidade. Eu sabia que você acabaria entendendo, ele disse, acariciando meu rosto. Pedi que ele não me amarrasse naquela noite, como prova de confiança. Relutante no início, acabou concordando. Esperei que ele dormisse profundamente. A chuva tinha parado, e uma luz fraca de lua entrava pelas frestas da cabana. Com todo cuidado, me levantei. Cada movimento era doloroso com aquela barriga. Peguei uma faca que ele usava para cortar frutas e a escondi entre minhas roupas. Na porta, hesitei por um segundo. Não sabia o que me esperava lá fora, no meio da floresta, no escuro. Mas qualquer coisa seria melhor que aquele cativeiro. Saí devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho. Quando estava a alguns metros da cabana, comecei a correr o mais rápido que meu estado permitia. Não sabia para onde ia, só seguia o que parecia ser uma trilha na mata. A lua era minha única luz. O medo de que Osvaldo acordasse e viesse atrás de mim me dava forças que eu nem sabia que tinha. Corri, caminhei, me arrastei por horas. Meus pés sangravam, minha barriga pesava, as contrações voltaram mais fortes. Quando o sol começou a nascer, ouvi o som de água corrente. Segui na direção e encontrei um rio, não tão grande quanto o Amazonas, mas caudaloso. À distância, vi uma pequena embarcação, uma canoa com motor de popa e um homem idoso preparando-se para partir. Gritei, acenei desesperada. O homem, um caboclo de cabelos brancos chamado Seu Raimundo, assustou-se ao ver uma mulher grávida, machucada, saindo da mata àquela hora. Contei uma versão resumida da história, implorando por ajuda. Ele não hesitou em me acolher na canoa. Vou te levar até Manaus, minha filha. Aguenta firme, disse ele dando partida no motor. Enquanto a canoa avançava pelo rio, olhei para trás uma última vez, para a floresta que tinha sido minha prisão por quase 3 meses. Senti uma contração mais forte e soube, naquele momento, que meu filho nasceria em liberdade. Mas o pesadelo ainda não tinha acabado completamente. A viagem de volta a Manaus no barquinho do Seu Raimundo foi angustiante. As contrações aumentavam de frequência e intensidade. O velho caboclo remava o mais rápido que podia, enquanto eu mordia um pedaço de pano para não gritar de dor. O medo de dar à luz ali, no meio do rio, sem nenhuma assistência, me aterrorizava. Mas o que mais me atormentava era o pensamento: e se o Osvaldo vier atrás de mim? E se ele já descobriu que fugi? Chegamos a um pequeno porto na periferia de Manaus já no fim da tarde. Seu Raimundo, que conhecia gente na região, conseguiu uma carona de caminhonete para me levar até o hospital mais próximo. Lembro do olhar assustado da enfermeira que me recebeu. Eu estava suja, machucada, desidratada, com uma barriga enorme de 8 meses e contrações cada vez mais fortes. Quem fez isso com você, minha filha? Ela perguntou enquanto me ajudava a deitar numa maca. Contei uma versão resumida da história entre gemidos de dor. Ela chamou a polícia enquanto os médicos cuidavam de mim. As contrações, felizmente, foram se acalmando. Era um alarme falso, provocado pelo estresse e pelo esforço físico da fuga. Fiquei internada por 3 dias. Minha família foi localizada e veio correndo para o hospital. Mamãe, papai, meus irmãos. Todos choravam de alívio ao me ver. Eles contaram que, quando receberam a tal carta falsa, não acreditaram nem por 1 minuto. Conheciam meu amor pelo Arnaldo, sabiam da felicidade com a gravidez.
Tinham procurado por toda parte, feito denúncia na polícia, mas sem pistas concretas, as buscas tinham esfriado. O mais difícil foi saber do Arnaldo. Quando voltou de viagem e encontrou a casa vazia, a carta mentirosa, ele enlouqueceu. Procurou em todos os lugares, questionou todos os conhecidos. Confrontou o Osvaldo, que jurou não saber de nada. Na confusão das buscas, acabou perdendo o emprego por faltar muitos dias. Quando soube que eu tinha sido encontrada, veio direto para o hospital. Nunca vou esquecer a imagem dele entrando no quarto do hospital. Abatido, mais magro, olheiras profundas, mas com um brilho de esperança nos olhos. Quando me viu, caiu de joelhos ao lado da cama, chorando como criança. Perdão por não ter te protegido, ele dizia entre soluços. Eu também chorava, tentando explicar que não era culpa dele. A polícia foi atrás do Osvaldo assim que registrei a denúncia formal, mas ele tinha desaparecido. A cabana onde me manteve presa foi encontrada dias depois, com evidências claras do sequestro. Cordas, roupas minhas, até um diário onde ele escrevia sobre seus planos doentios para nós. Começou uma busca por todo o estado, mas ele parecia ter sumido no mundo. Recebemos alta do hospital e fomos para a casa dos meus pais, já que nossa casa no Tarumã não era mais segura, e também porque trazia lembranças dolorosas demais. Arnaldo conseguiu um trabalho temporário como entregador de mercadorias, enquanto tentávamos reorganizar nossas vidas. Foi um período de angústia constante. Eu não conseguia dormir direito. Tinha pesadelos horríveis, acordava gritando, suando frio. Qualquer barulho me assustava. Não conseguia ficar sozinha nem por um minuto. O medo de que Osvaldo aparecesse para terminar o que começou me consumia dia e noite. A cada dia que passava, minha barriga crescia mais, lembrando-me constantemente do trauma, mas também da vida que estava prestes a chegar. Era um sentimento confuso, amor imenso pelo bebê, mas terror pelas circunstâncias. Os médicos me receitaram calmantes leves, seguros para a gravidez, mas nada aliviava realmente aquela sensação de perigo iminente. Arnaldo sofria tanto quanto eu, de maneiras diferentes. Carregava uma culpa imensa por não ter acreditado quando falei das primeiras visitas estranhas do irmão. Se culpava por ter viajado naqueles dias, por não ter me protegido melhor. À noite, eu o ouvia chorando escondido no banheiro, para não me preocupar mais. Nossa relação, antes tão leve e feliz, agora estava carregada de traumas, medos e culpas não ditas. No fim de junho de 1973, com quase 9 meses de gravidez, tive uma crise nervosa forte depois de achar que tinha visto Osvaldo na rua, observando a casa dos meus pais. Era apenas um homem parecido, mas o susto foi tão grande que tive que ser levada às pressas para o hospital. Os médicos decidiram antecipar o parto por cesariana, preocupados com meu estado emocional e a segurança do bebê. Nosso filho nasceu em 28 de junho, um menino forte e saudável apesar de tudo. Demos a ele o nome de Gabriel, Força de Deus, porque só mesmo Deus para nos dar força naquele momento. Segurar aquele bebê nos braços pela primeira vez foi como um raio de luz depois de meses na escuridão. Por alguns instantes, esqueci do medo, da dor, do trauma. Era só eu e meu filho, uma conexão que ninguém, nem mesmo o Osvaldo, poderia romper. Mas a alegria da maternidade veio misturada com novos medos. E se Osvaldo voltasse para tentar levar o Gabriel? Essa ideia me atormentava. Não deixava ninguém, além da família mais próxima, segurar o bebê. Verificava as janelas e portas 10, 20 vezes antes de dormir. Acordava a cada choro dele, não só como qualquer mãe de primeira viagem, mas com o terror de encontrar o berço vazio. Com o passar das semanas, os problemas emocionais só aumentaram. Comecei a ter crises de pânico, o coração disparava, faltava ar, eu tremia toda. Tinha flashbacks vívidos do cativeiro, às vezes no meio de atividades comuns, como dar banho no Gabriel ou preparar uma refeição. De repente,
Era como se eu estivesse de volta àquela cabana, amarrada, à mercê daquele homem. Não conseguia mais amamentar direito. O leite diminuiu com todo o estresse. Perdi peso rapidamente. Não conseguia comer, dormir. Olheiras profundas marcavam meu rosto antes jovial. Minha mãe e minhas irmãs se revezavam para cuidar de mim e do Gabriel, porque eu tinha dias em que mal conseguia levantar da cama. Arnaldo tentava de tudo para me ajudar, mas ele mesmo estava destruído. A traição do próprio irmão, a impotência diante do meu sofrimento, a preocupação constante com nossa segurança, tudo isso o corroía por dentro. Ele arranjou um trabalho fixo numa transportadora, mas a vida que sonhamos juntos parecia cada vez mais distante. A polícia continuava procurando Osvaldo, mas sem sucesso. Chegaram informações de que ele poderia ter fugido para outro estado, talvez para o Pará ou Rondônia. A incerteza de não saber onde ele estava, se um dia voltaria, era como uma sombra permanente sobre nós. Com 3 meses de vida do Gabriel, recebi a visita de uma assistente social encaminhada pelo hospital. Ela percebeu meu estado crítico e sugeriu que eu procurasse ajuda psicológica. Na época, isso não era comum como hoje. Tinha até um certo preconceito. Mas eu estava tão desesperada que aceitei. Comecei a frequentar um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência, coordenado por uma psicóloga, doutora Berenice. Ali, pela primeira vez, pude falar abertamente sobre tudo o que passei, sem julgamentos, sem olhares de pena. Ouvir outras mulheres com histórias tão dolorosas quanto a minha me fez sentir menos sozinha. Não era só eu. E algumas delas tinham conseguido seguir em frente, reconstruir suas vidas. Foi na terapia que comecei a entender o conceito de transtorno de estresse pós-traumático, embora na época não se usasse muito esse termo. Meus sintomas, os flashbacks, o medo constante, a hipervigilância, as crises de pânico, tinham nome, tinham explicação. Não era fraqueza minha, como eu pensava. Era uma resposta natural do corpo e da mente a um trauma severo. Aos poucos, muito aos poucos, fui aprendendo técnicas para lidar com os ataques de pânico, para acalmar a mente quando os pensamentos ruins invadiam. Arnaldo também começou a participar de algumas sessões, o que ajudou a fortalecer nossa relação fragilizada. Começamos a falar mais abertamente sobre nossos medos, nossas culpas, nossas esperanças. O Gabriel crescia forte e saudável, alheio a todo o drama que cercava seu nascimento. Seu sorriso, seus primeiros dentinhos, o jeito como segurava meu dedo com força, eram pequenos milagres diários que me davam razão para continuar, para lutar contra os demônios internos. Mas nossa vida em Manaus estava marcada demais pelo trauma. Cada esquina podia esconder a figura do Osvaldo. Cada rosto desconhecido na rua podia ser ele. A casa que construímos com tanto amor no Tarumã continuava abandonada. Nenhum de nós conseguia voltar lá. E com o tempo, ficou claro que precisávamos de um recomeço completo, em outro lugar, longe de todas essas lembranças. Foi então que, numa das sessões de terapia, a doutora Berenice sugeriu algo que mudaria completamente o rumo de nossas vidas. Por que não consideram se mudar para outro estado? Um lugar onde ninguém os conheça, onde possam realmente recomeçar? A ideia, que parecia radical no início, começou a fazer mais e mais sentido. Arnaldo tinha um tio distante no Rio Grande do Sul que sempre o convidava para visitá-lo. Talvez fosse um sinal. Talvez fosse hora de deixar a Amazônia, as águas do Rio Negro, a cidade que agora só nos lembrava dor e medo. Mas a decisão não era fácil. Significava deixar para trás nossas famílias, nossos poucos amigos, tudo o que conhecíamos. Significava um salto no escuro, com um bebê pequeno e corações ainda feridos. E mesmo assim, no fundo, eu sabia que era a nossa única chance de verdadeira cura. A mudança para o Rio Grande do Sul não foi uma decisão fácil. Passamos semanas discutindo, pesando prós e contras. Meus pais ficaram arrasados com a possibilidade de nos vermos tão raramente. Naquela época, viajar do Amazonas para o sul do país era caro e demorado.
Mas eles também entendiam nossa necessidade de recomeçar em um lugar onde as sombras do passado não nos alcançassem. Arnaldo entrou em contato com o tio, seu Guaraci, que morava em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Ele não só nos convidou para ficar em sua casa enquanto nos estabelecíamos, como também prometeu ajudar Arnaldo a encontrar trabalho. Era fevereiro de 1974. Gabriel estava com quase 8 meses e tomamos a decisão final. Iríamos para o sul. Vendemos o pouco que tínhamos, incluindo a casa inacabada do Tarumã, por um valor bem abaixo do que valia, mas precisávamos do dinheiro para a mudança. Minha família organizou uma pequena festa de despedida, onde todos choraram muito. Mamãe me deu 1/3 que tinha sido da minha avó, dizendo: "Para te proteger na terra distante, minha filha." A viagem foi longa e cansativa. Primeiro, um barco de Manaus até Belém. Depois, um ônibus até São Paulo, onde ficamos 2 dias descansando em uma pensão barata. Por fim, outro ônibus até Uruguaiana. Foram quase 10 dias de viagem com um bebê pequeno. Gabriel, surpreendentemente, se comportou bem na maior parte do tempo, como se entendesse a importância daquela jornada. Chegamos em Uruguaiana em março de 1974, exaustos, mas com uma pequena chama de esperança. O Rio Grande do Sul era um mundo completamente diferente do que conhecíamos. O clima mais frio, a paisagem dos pampas tão distinta da floresta amazônica, o sotaque das pessoas, a comida, tudo era novo e estranho. Nos primeiros dias, eu me sentia como uma estrangeira em meu próprio país. Seu Guaraci e sua esposa, Dona Eulina, nos receberam com todo carinho. Tinham uma casa simples, mas confortável, perto do centro da cidade. Ele trabalhava como funcionário da alfândega na fronteira e ela dava aulas de piano em casa. Não tinham filhos, então se encantaram com o Gabriel, tratando-o como o neto que nunca tiveram. Arnaldo logo conseguiu emprego como motorista em uma empresa de transporte que fazia a rota entre Uruguaiana e Porto Alegre. O salário não era muito, mas dava para começarmos a economizar para nosso próprio cantinho. Eu fiquei em casa nos primeiros meses, cuidando do Gabriel e tentando me adaptar à nova realidade. Os problemas emocionais continuavam, embora menos intensos. Ainda tinha pesadelos frequentes, ainda me assustava com barulhos repentinos, ainda verificava as janelas e portas várias vezes. Mas estar tão longe de Manaus, saber que Osvaldo provavelmente nunca nos encontraria ali, trazia um alívio imenso. Foi Dona Eulina quem percebeu minha luta interna e me ajudou a encontrar o caminho da verdadeira recuperação. Ela própria tinha passado por uma grande perda, um filho que nasceu morto, e conhecia bem as marcas que traumas deixam na alma. Uma tarde, enquanto Gabriel dormia, ela se sentou comigo na varanda e simplesmente me convidou a falar. E eu falei. Contei tudo, desde o começo, sem esconder nada. Falei do sequestro, do cativeiro, do medo constante, dos pesadelos, das crises de pânico. Falei da culpa que sentia por ter feito minha família passar por tudo aquilo, por ter exposto meu filho ao perigo antes mesmo dele nascer. Falei da raiva que sentia de Osvaldo, uma raiva que me consumia por dentro. Dona Eulina me ouviu com atenção, sem interromper, sem julgar. Quando terminei, ela pegou minhas mãos entre as suas e disse: "Minha filha, você precisa perdoar." Fiquei chocada. Perdoar? Perdoar aquele homem que destruiu minha vida, que me sequestrou, que quase me fez perder meu filho? Impossível. Não estou falando em perdoar ele, ela explicou com voz suave. Estou falando em perdoar a si mesma. Você não tem culpa de nada do que aconteceu. Você foi vítima. E enquanto carregar essa culpa e essa raiva, ele continuará tendo poder sobre você, mesmo estando tão longe. Aquelas palavras me atingiram como um raio. Nunca tinha pensado dessa forma. Estava tão ocupada temendo e odiando Osvaldo, que não percebi como isso me mantinha presa ao trauma, como uma corrente invisível que me ligava ao passado. Dona Eulina me apresentou a um grupo de oração que se reunia semanalmente na igreja local.
Não era um grupo de terapia formal como o que eu frequentava em Manaus, mas acabou tendo um efeito terapêutico poderoso. Ali, encontrei mulheres de fé inabalável que tinham passado por suas próprias provações, doenças graves, perdas de filhos, maridos violentos e ainda assim mantinham a esperança e a bondade no coração. Uma dessas mulheres, Dona Zilda, se tornou especialmente importante na minha jornada. Com seus 70 anos e uma sabedoria que só a vida dura pode dar, ela me ensinou técnicas de respiração e meditação que ajudavam a controlar as crises de ansiedade. Quando o medo vier, respira fundo e repete: "Estou segura agora, estou segura agora", ela dizia. E funcionava. Aos poucos, comecei a reconquistar pequenas liberdades. Consegui ficar sozinha em casa por períodos curtos. Comecei a levar Gabriel para passear na pracinha perto de casa. Voltei a dormir sem precisar de remédios para acalmar. Pequenas vitórias, mas que representavam passos gigantes na minha recuperação. Em agosto de 1974, recebemos uma notícia que marcou um verdadeiro ponto de virada em nossas vidas. A polícia do Amazonas finalmente havia localizado e prendido Osvaldo. Ele estava escondido numa comunidade isolada no interior do Pará, trabalhando como mecânico sob nome falso. Alguém reconheceu sua foto num cartaz de procurados e fez a denúncia. A notícia trouxe um misto de emoções. Alívio, é claro, por saber que ele estava preso e não poderia mais nos fazer mal. Mas também trouxe à tona todo o trauma novamente. Tive pesadelos terríveis nas noites seguintes. A polícia queria que eu voltasse a Manaus para testemunhar no julgamento, mas a simples ideia de estar na mesma sala que ele, de olhar para aquele rosto novamente, me causava crises de pânico. Foi o delegado responsável pelo caso, Dr. Herculano, que encontrou uma solução. Ele veio pessoalmente até Uruguaiana para colher meu depoimento. Um homem de meia idade, sério mas gentil, que demonstrou uma sensibilidade rara para um policial daquela época. "A senhora já passou por sofrimento demais", ele disse. "Não precisamos forçá-la a reviver tudo isso presencialmente." Dar esse depoimento foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Reviver cada detalhe, cada momento daqueles 3 meses de cativeiro, era como abrir feridas que apenas começavam a cicatrizar. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Era como se, ao colocar tudo aquilo em palavras, ao transformar minha experiência em um documento oficial que ajudaria a fazer justiça, eu também estivesse me libertando do peso de carregar aquela história sozinha. O Dr. Herculano me garantiu que, com as provas encontradas na cabana e meu depoimento detalhado, havia material mais que suficiente para condenar Osvaldo a muitos anos de prisão. "A senhora pode seguir sua vida em paz agora", ele disse antes de partir. "Ele não vai machucá-la novamente." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a acreditar verdadeiramente que poderíamos ter um futuro, que o pesadelo tinha ficado para trás. Com a notícia da prisão de Osvaldo, Arnaldo também começou a se libertar dos próprios demônios. A culpa que carregava por não ter me protegido, a vergonha de ter um irmão capaz de tal atrocidade, o medo constante, tudo isso começou a se dissipar. Ele voltou a sorrir mais, a fazer planos, a brincar com Gabriel sem aquela sombra de preocupação no olhar. Em outubro de 1974, com nossas economias modestas e um pequeno empréstimo que seu Guaraci nos ajudou a conseguir, compramos nossa primeira casinha em Uruguaiana. Era pequena, apenas 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas era nossa. Um lugar para reconstruir nossa vida, para criar nosso filho, para curar nossas feridas. No dia em que nos mudamos, fiz algo simbólico. Trouxe um pouco de terra do jardim da casa de seu Guaraci e plantei uma muda de jasmim no nosso quintal. "Esta planta", disse para Arnaldo enquanto Gabriel engatinhava por perto, "vai crescer junto com nossa nova vida. Cada flor será uma lembrança de que sobrevivemos e estamos aqui, juntos." Foi ali, naquela casinha simples em Uruguaiana, com meu filho crescendo forte e meu marido recuperando a alegria de viver,
que finalmente comecei a me sentir segura de novo. Não completamente curada, algumas cicatrizes nunca desaparecem totalmente, mas pronta para olhar para frente, para construir novas memórias que fossem mais fortes que as dolorosas. E foi também ali que comecei a perceber uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. Uma resiliência que me permitiu sobreviver ao inimaginável e ainda encontrar razões para sorrir, para amar, para agradecer pela vida. Como dizia Dona Zilda, você não é apenas uma sobrevivente, minha filha, você é uma guerreira. Essa realização foi talvez o maior ponto de virada de todos. Eu não era apenas vítima da minha história, eu era a protagonista. E cabia a mim decidir como o resto dessa história seria escrito. Nossa vida em Uruguaiana começou a ganhar um ritmo próprio depois que nos mudamos para nossa casinha. Gabriel, já com 1 ano e pouco, dava seus primeiros passos, enchendo a casa com aquela alegria que só uma criança pode trazer. Arnaldo continuava trabalhando como motorista, agora respeitado na empresa pelo seu compromisso e dedicação. E eu, finalmente sentindo mais segurança, decidi que estava na hora de também contribuir de alguma forma. Comecei a fazer pequenos trabalhos de costura em casa, algo que aprendi com minha mãe lá em Itacoatiara. No início, eram apenas consertos, barras de calças, zíperes trocados, roupas ajustadas. Coloquei um pequeno cartaz na mercearia do seu Abelardo, na esquina da nossa rua, oferecendo meus serviços. Logo, as primeiras clientes começaram a aparecer. Uma dessas clientes, Dona Ivete, esposa do gerente do banco, gostou tanto do meu trabalho que me encomendou uma toalha de mesa bordada para o aniversário de casamento deles. Fiquei nervosa. Uma coisa era fazer concertos, outra, bem diferente, era criar algo novo. Mas lembrei das técnicas de bordado que minha avó me ensinou quando menina e aceitei o desafio. Passei noites trabalhando naquela toalha enquanto Gabriel dormia. Bordei flores típicas do Pampa Gaúcho em pontos delicados que iam formando um desenho harmonioso nas bordas do tecido. Quando entreguei, Dona Ivete ficou maravilhada. Que trabalho primoroso! Você tem um dom, Genoveva. Aquele elogio sincero foi como um bálsamo para minha autoestima ferida. Logo a notícia do meu bordado se espalhou entre as senhoras da sociedade de Uruguaiana. Comecei a receber encomendas de toalhas, guardanapos, lençóis e até vestidos de batizado. Arnaldo, vendo meu entusiasmo, usou parte de nossas economias para comprar uma máquina de costura Singer, dessas de pedal. Montei um cantinho na sala, perto da janela que dava para o quintal, onde podia trabalhar e ainda vigiar Gabriel brincando. Em novembro de 1975, recebemos a notícia de que Osvaldo tinha sido condenado a 12 anos de prisão. Dr. Herculano nos telefonou pessoalmente para informar. Foi um momento de alívio profundo, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos nossos ombros. Aquela noite, Arnaldo e eu sentamos na varanda depois de colocar Gabriel para dormir e, pela primeira vez em muito tempo, conversamos sobre o futuro sem medo. No ano seguinte, em 1976, descobri que estava grávida novamente. Diferente da primeira gravidez, marcada pelo terror nos últimos meses, essa foi tranquila, cheia de expectativa e alegria. Em dezembro daquele ano, nasceu nossa filha Mariana. Gabriel, com quase 3 anos e meio, ficou encantado com a irmãzinha, sempre querendo ajudar a cuidar dela. Foi também nesse período que comecei a dar os primeiros passos para ajudar outras mulheres que passavam por situações difíceis. Não era nada formal, apenas conversas na cozinha de casa, um ombro amigo, conselhos baseados na minha própria experiência. Começou com uma vizinha que sofria violência doméstica e não sabia como sair daquela situação. Depois vieram outras, geralmente trazidas por Dona Zilda ou outras senhoras do grupo de oração. Nossa vida era simples, mas feliz. Aos domingos, íamos à missa na igreja matriz. Depois almoçávamos em família, às vezes convidando seu Guaraci e Dona Eulina. Nas tardes de inverno, que no Rio Grande do Sul são bem rigorosas, ficávamos todos juntos ao redor do fogão a lenha, tomando chimarrão, um costume gaúcho que adotamos com gosto.
Eu contava histórias da Amazônia para as crianças, mantendo vivas as lembranças boas da minha terra natal. Em 1980, nossa família cresceu novamente com a chegada do Rodrigo, nosso caçula. A casa já estava ficando pequena para nós 5 e começamos a pensar em nos mudar. Foi quando surgiu uma oportunidade para Arnaldo em Dom Pedrito, cidade a cerca de 250 quilômetros de Uruguaiana. Uma grande empresa de transporte estava abrindo uma filial lá e ofereceu a ele o cargo de gerente da frota, com um salário bem melhor. A decisão não foi fácil. Uruguaiana tinha se tornado nosso lar, tínhamos amigos, uma rede de apoio. Mas a perspectiva de melhoria financeira e a chance de Arnaldo crescer profissionalmente falaram mais alto. Em janeiro de 1981, fizemos mais uma mudança. Vendemos nossa casinha e compramos uma maior em Dom Pedrito, com um quintal espaçoso para as crianças brincarem e um cômodo extra que transformei em meu ateliê de costura e bordado. Dom Pedrito, mais próxima da fronteira com o Uruguai, tinha um charme especial. Cidade de tradições fortes, famosa pela produção de arroz e pela criação de gado. O povo era acolhedor, embora um pouco reservado no início com os de fora. Mas logo nos integramos à comunidade local. Meu trabalho com bordados continuou crescendo. Uma senhora da cidade, Dona Carmen, tinha uma pequena loja de artigos para o lar e começou a vender minhas peças lá. Era uma renda extra bem-vinda, que ajudava nas despesas da casa e nos estudos das crianças. Gabriel já estava com quase 8 anos e se mostrava um menino inteligente e protetor, sempre cuidando da irmã e do irmão menor. Mantínhamos contato com minha família no Amazonas através de cartas e telefonemas ocasionais. Ligações interurbanas eram caras naquela época. Em 1983, conseguimos juntar dinheiro suficiente para uma visita. Foi a primeira vez que voltei a Manaus desde que saímos em 1974. Um turbilhão de emoções me invadiu quando o avião pousou. Meus pais já estavam idosos, meus irmãos casados com suas próprias famílias. Foi um reencontro emocionante. Eles finalmente conheceram Mariana e Rodrigo e viram como Gabriel tinha crescido. Passei 2 semanas lá, mostrando aos meus filhos o lugar onde nasci, o grande rio Amazonas, as frutas diferentes, os costumes da região. Foi uma forma de reconexão com minhas raízes, mas também de perceber o quanto tinha avançado na minha jornada de cura. Voltei para Dom Pedrito com o coração mais leve, certa de que tinha feito as escolhas certas. Nossa vida seguia seu curso tranquilo. Arnaldo prosperava no trabalho, as crianças cresciam saudáveis e estudavam bem. Eu continuava com meus bordados, agora com uma clientela fiel e algumas encomendas que vinham até de cidades vizinhas. Em 1986, tivemos um susto. Uma carta chegou, com o selo da penitenciária de Manaus. Era de Osvaldo. Depois de cumprir parte da pena, ele tinha direito a escrever. Na carta, ele pedia perdão. Dizia ter se arrependido, que tinha encontrado religião na prisão e mudado. Pedia para que o perdoássemos e aceitássemos uma visita quando saísse. Aquela carta me deixou em pânico. Os pesadelos, que já tinham diminuído muito, voltaram com força. Arnaldo, furioso, rasgou a carta e escreveu para a direção da penitenciária, exigindo que seu irmão não tivesse mais permissão para nos contatar. Nosso advogado nos orientou a registrar um boletim de ocorrência, documentando a situação. Foram semanas difíceis, com o medo voltando a nos assombrar. Mas, com a ajuda do grupo de apoio que eu frequentava na igreja local, consegui superar essa recaída. O que mais me impressionou foi perceber que, apesar do medo, eu não desmoronei como antes. Havia uma força em mim agora, construída ao longo de todos aqueles anos de superação. Em 1988, recebemos a notícia de que Osvaldo tinha falecido na prisão, vítima de tuberculose. Confesso que senti um alívio imenso. Não desejo a morte de ninguém, mas aquilo significava que ele nunca mais poderia nos ameaçar, que o capítulo estava definitivamente encerrado. Fizemos uma pequena oração em família, não por ele, mas por nós, agradecendo pelo encerramento daquele ciclo. Os anos foram passando.
Os filhos cresceram. Gabriel se formou em engenharia e se mudou para Porto Alegre. Mariana seguiu o caminho da educação, tornando-se professora aqui mesmo em Dom Pedrito. Rodrigo, com o espírito aventureiro do pai, entrou para o exército e serviu em várias regiões do país antes de voltar para o sul e se estabelecer em Santana do Livramento. Arnaldo se aposentou em 2002, após mais de 20 anos na empresa de transportes. Já tínhamos nossa casinha própria quitada, uma vida confortável, embora sempre simples. Nos dedicamos então a curtir a chegada dos netos. Primeiro vieram os filhos de Gabriel, depois os de Mariana, e mais tarde os de Rodrigo. Meu ateliê de bordados, que começou tão pequeno lá em Uruguaiana, se tornou meu refúgio e minha alegria. Mesmo com a idade avançando, nunca deixei de criar, de ensinar o ofício para outras mulheres, de transformar tecido e linha em pequenas obras de arte. Como diz o ditado gaúcho, prenda velha também faz renda. E assim, entre pontos e entre pontos, entre flores bordadas e histórias compartilhadas, fui tecendo não só toalhas e lençóis, mas a minha própria história de superação. Hoje, aos meus 73 anos, levo uma vida tranquila aqui em Dom Pedrito. Nossa casa na Rua das Acácias já não é tão cheia como antes, com os filhos criados e vivendo suas próprias vidas. Arnaldo nos deixou há 7 anos, em 2018, depois de lutar bravamente contra um câncer. Foi difícil me adaptar à vida sem ele, depois de mais de 45 anos juntos, mas como sempre digo, Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Meu dia a dia é simples e organizado. Acordo cedo, por volta das 6 da manhã, hábito que mantive desde os tempos de Itacoatiara. Preparo meu café, dou comida para o Tobias, meu gato velho e preguiçoso, e sento na varanda para ver o sol nascer sobre os campos. Aqui no sul, as manhãs têm uma luz diferente da Amazônia, mais suave, principalmente no inverno. Depois do café, vou para meu ateliê. É o lugar onde me sinto mais viva. Com o tempo, transformei o que era um quarto extra em um espaço todo meu, com minha máquina de costura, minhas linhas organizadas por cor em pequenas gavetas, meus tecidos cuidadosamente dobrados em prateleiras que Arnaldo construiu para mim. Na parede, tenho um quadro que Mariana me deu, com a frase bordada: cada ponto, uma história. Cada história, uma vitória. As encomendas de bordados continuam chegando, embora eu tenha diminuído o ritmo nos últimos anos. Faço mais por prazer do que por necessidade. A aposentadoria de Arnaldo e a minha pequena pensão são suficientes para meu sustento modesto. Mas gosto de manter as mãos ocupadas, de criar beleza com linhas e agulhas, e cada peça que bordo carrega um pouco da minha história, mesmo que os clientes não saibam. Mariana vem me visitar quase todos os dias. Ela mora a apenas 10 quadras daqui, com o marido Eduardo e meus 2 netos, Júlia, de 15 anos, e Pedro, de 12. Júlia é minha companheira de bordado. Tem mãos habilidosas como as minhas e já aprendeu quase todos os pontos que sei. Pedro prefere os videogames, como qualquer menino da idade dele. Mas ainda assim, gosta de ouvir minhas histórias sobre a Amazônia, sobre os rios gigantes e os peixes coloridos. Gabriel vem de Porto Alegre com a família uma vez por mês. Ele se casou com a Cláudia, uma gaúcha de Torres, e me deu 3 netos lindos. Beatriz, a mais velha com 20 anos, já na faculdade de medicina. O Felipe, de 17, que é a cara do avô. E a Carolina, de 14, que herdou meus olhos puxadinhos. Quando estão aqui, a casa se enche de vida e barulho, como nos velhos tempos. Rodrigo é o que vejo menos, por causa da distância. Ele se estabeleceu em Santana do Livramento depois de sair do exército, casou-se com uma uruguaia, a Lucia, e tem 2 filhos pequenos, gêmeos de 8 anos, o Rafael e a Sofia. Eles vêm nas festas de fim de ano e nas férias de julho, trazendo sempre presentes do outro lado da fronteira e histórias interessantes para contar. Tenho uma ajudante, a Berenice, que vem 3 vezes por semana para me auxiliar com a limpeza mais pesada da casa e fazer companhia. Ela tem 40 anos, é viúva como eu, e tem uma filha que mora em Pelotas. Nos damos muito bem.
Ela é paciente com meu jeito metódico de fazer as coisas e entende quando quero falar ou quando preciso de silêncio. Aos domingos, vou à missa na igreja de São José, aqui perto de casa. Depois, geralmente, almoço na casa da Mariana, com toda a família que estiver por perto. À tarde, se o tempo estiver bom, vamos ao parque municipal, onde os netos podem brincar enquanto nós, os mais velhos, tomamos nosso chimarrão sentados nos bancos, conversando sobre a vida. Mantenho contato com minha terra natal através de telefonemas para minha irmã Marinette, a única que ainda vive em Manaus. Nossos pais já partiram há muitos anos e os outros irmãos se espalharam pelo Brasil. Lindomar está em Belém e Aldemiro acabou indo para São Paulo. Às vezes, sinto uma pontada de saudade do calor amazônico, do cheiro de chuva na floresta, dos sabores exóticos das frutas que não se encontram aqui no sul. Mas Dom Pedrito é meu lar agora, e não me imagino vivendo em outro lugar. As memórias do sequestro e daqueles meses de cativeiro ainda existem, mas já não têm o poder que tinham antes. São como cicatrizes antigas. Você sabe que estão lá, mas já não doem ao toque. De vez em quando tenho algum pesadelo, principalmente em datas que me lembram daquele período, ou quando vejo na televisão alguma notícia sobre sequestro ou violência contra mulheres. Mas aprendi a lidar com isso, a não deixar que essas sombras do passado escureçam meu presente. Uma das coisas que mais me ajudou a curar essas feridas antigas foi poder compartilhar minha história com outras mulheres que passaram por traumas semelhantes. Não de forma pública, nunca quis exposição ou fama com meu sofrimento, mas em pequenos círculos, em conversas privadas, em grupos de apoio na igreja. Cada vez que conto minha história e vejo que ela dá forças para outra pessoa seguir em frente, sinto que todo aquele sofrimento ganhou um propósito. Hoje, olhando para trás, para a menina que fui em Itacoatiara, para a jovem aterrorizada no cativeiro, para a mãe assustada em Manaus, para a mulher determinada que recomeçou a vida no Rio Grande do Sul, sinto uma imensa gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter tido a chance de ver meus filhos crescerem, meus netos nascerem. Gratidão pelo amor do Arnaldo, que nunca me culpou por nada e foi meu porto seguro por tantas décadas. Há uns meses, a Clarice, minha neta que entende de tecnologia, criou essa página na internet para mostrar meus bordados. No começo achei uma bobagem. Quem vai querer ver os trabalhos de uma velha como eu? Pensei. Mas para minha surpresa, tem gente de todo o Brasil fazendo encomendas. Até do exterior já recebi pedidos. É estranho pensar que minhas toalhinhas bordadas estão viajando para lugares que eu nunca visitei. A vida tem dessas surpresas, não é mesmo? Quando penso em tudo que passei, em como cheguei até aqui, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, de um pesadelo a uma vida plena e tranquila, só posso agradecer. Como diz um ditado gaúcho que aprendi a amar, não importa de onde tu vem, mas sim onde tu quer chegar. E eu cheguei exatamente onde precisava estar. Aqui em Dom Pedrito, entre os campos verdejantes e o céu infinito dos pampas, encontrei meu lugar de paz. Não é a terra onde nasci, mas é a terra onde renasci, e é aqui que pretendo ficar, bordando minhas histórias, amando minha família, vivendo cada dia como um presente precioso que merece ser celebrado. Se tem uma coisa que aprendi nessa longa jornada, meus queridos, é que nossa capacidade de superar as adversidades é muito maior do que imaginamos. Quando estava naquela cabana, amarrada, grávida, sem saber se sobreviveria para ver meu filho nascer, jamais poderia imaginar que um dia estaria aqui, compartilhando minha história com vocês, cercada pelo amor da minha família, em paz com meu passado. Para quem está passando por um momento de escuridão agora, quero dizer, a noite, por mais longa que pareça, sempre termina. O amanhecer pode demorar, pode vir aos poucos, como aconteceu comigo, mas ele vem. Não desista antes de ver a luz do dia novamente. O caminho da superação não é uma linha reta. Tem altos e baixos, tem dias de vitória e dias de recaída. Quando saí daquele cativeiro, achei que o pior tinha passado, mas descobri que as cicatrizes emocionais demoravam muito mais para curar do que as físicas.
Os pesadelos, o medo constante, as crises de pânico, tudo isso fazia parte do processo. E está tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo todo. O que realmente faz diferença é buscar ajuda. Sozinha, eu não teria conseguido. Foram muitas mãos que me sustentaram ao longo do caminho. Arnaldo, meus pais, Dona Eulina, o grupo de oração, a doutora Berenice em Manaus. Não tenha vergonha de pedir ajuda, de admitir que está sofrendo. Isso não é fraqueza. É, na verdade, um ato de coragem e amor próprio. Se você está em uma situação de perigo, não espere. Procure a delegacia da mulher mais próxima. Ligue para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher, um serviço que não existia na minha época, mas que hoje está disponível 24 horas por dia. Existem também casas de acolhimento onde você e seus filhos podem ficar em segurança enquanto reconstrói sua vida. Para quem já passou pelo trauma e está no processo de cura, saiba que cada pequena vitória conta. Meu primeiro dia sem pesadelos, a primeira vez que consegui ficar sozinha em casa, sem entrar em pânico, o primeiro passeio com Gabriel sem olhar para trás a cada minuto, temendo ser seguida, cada um desses momentos foi um tijolo na reconstrução da minha vida. E lembrem-se, vocês não são definidas pelo que aconteceu com vocês. Por muito tempo, eu me via apenas como a mulher que foi sequestrada. Era como se toda a minha identidade tivesse sido reduzida àqueles 3 meses de horror. Mas sou muito mais que isso. Sou filha, irmã, fui esposa, sou mãe, avó, amiga, artesã. Sou a menina que cresceu às margens do Amazonas e a senhora que envelheceu nos Pampas gaúchos. Sou todas as versões de mim que existiram antes do trauma e todas as que vieram depois. O perdão também é parte importante do processo. Não necessariamente perdoar quem te machucou, mas perdoar a si mesma. Por muito tempo me culpei por ter sido sequestrada, como se tivesse feito algo para provocar a obsessão do Osvaldo, como se pudesse ter evitado de alguma forma. Tive que aprender com muito esforço que a culpa nunca foi minha. A violência nunca é culpa da vítima. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela experiência terrível, embora nunca desejada, me moldou de maneiras que não imaginei. Me tornou mais forte, mais empática, mais grata por cada momento de paz. Me ensinou o verdadeiro valor da liberdade, da segurança, do amor incondicional. Não estou dizendo que sou grata pelo trauma, jamais, mas que encontrei um propósito em meio à dor. E vocês também podem encontrar. Pode não ser hoje, nem amanhã, mas um dia. Essa ferida que agora parece definir toda a sua existência será apenas uma parte da sua história. Uma parte dolorosa, sem dúvida, mas não a história inteira. Meus queridos ouvintes, especialmente vocês que estão passando por momentos de desespero com um familiar obsessivo ou controlador, eu imploro que compartilhem este vídeo imediatamente com outras mulheres. A obsessão doentia pode se transformar em sequestro, em cativeiro, em anos de trauma. Eu sei porque vivi isso. Não espere o pesadelo começar para buscar ajuda. Se você conhece alguém que tem um cunhado, ex-marido ou parente com comportamento possessivo e assustador, envie este vídeo para ela. Agora mesmo. Pode ser a diferença entre vida e morte, entre liberdade e cativeiro. Deixe nos comentários, eu vou ficar alerta, para que eu saiba que minha história está ajudando outras mulheres a identificarem os sinais antes que seja tarde demais. Faça isso. Agora, não espere nem mais um minuto. Agradeço de coração por terem me ouvido até aqui. Cada um de vocês que dedicou seu tempo a conhecer minha história agora carrega um pedacinho dela. E talvez, em algum momento, esse pedacinho possa ajudar alguém que precise. Vou continuar aqui, em Dom Pedrito, com meus bordados, meus netos, meu gato velho, construindo dia após dia uma vida que valha a pena ser vivida. É isso que desejo para cada um de vocês. Não uma vida sem dores ou desafios, porque isso seria impossível, mas uma vida onde as alegrias superem as tristezas, onde cada manhã traga novas possibilidades. Porque, meus queridos,
O que eu nunca contei para ninguém até hoje é que naquela cabana, quando eu estava no ponto mais escuro do desespero, encontrei uma pequena faca enferrujada escondida embaixo do colchão. Por 3 noites seguidas, coloquei aquela faca na jugular do Osvaldo enquanto ele dormia, a milímetros de acabar com aquele pesadelo para sempre. Não o fiz. Não por piedade, mas porque algo dentro de mim dizia que eu precisava sair dali não como assassina, mas como sobrevivente. E essa decisão, de não me tornar aquilo que ele era, vai me acompanhar até meu último suspiro.